Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live, onde nós vamos conversar sobre como aumentar a nossa confiança para uma apresentação de TCC. Na verdade, não só para uma apresentação de TCC, mas para qualquer tipo de apresentação. Apresentações acadêmicas, como seminários, que vão acontecendo ao longo do curso de graduação, ou apresentação da pós-graduação, numa especialização, um mestrado, um doutorado. Então, adquirir essa confiança, a gente pode estar aí exercitando ao longo do tempo. E aqui a gente vai estar vendo algumas práticas que podem estar ajudando para se sentir mais confiante, ficar menos ansioso nesses momentos onde a gente acaba estando mais vulnerável, fica ali em exposição, a gente tá ali falando na frente de várias pessoas, muitas vezes tem uma banca avaliando a gente, como é o caso do TCC na pós-graduação, ou até mesmo num seminário, o professor da disciplina acaba avaliando, então tem aquele momento de ansiedade realmente. Então, aqui a gente vai estar vendo como reduzir essa ansiedade e ficar mais confiante para tudo dar certo e passar uma postura, Então, transmitir essa confiança para quem está assistindo a apresentação. Então, para essa nossa live, nós vamos ter uma convidada, a Laura Goldin, minha irmã, que é professora de yoga, e ela vai estar compartilhando essas práticas, que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia. Deixa eu ver quem está aqui. Ela já pediu para adicionar. Ela vai entrar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém poderia confirmar? Está tudo certo com o áudio? Olá! Olá! Tá me escutando bem? Sim, ótimo. Ótimo. Ajeitar aqui que a gente dividindo a tela fica ajeitado. O enquadramento fica um pouquinho. O enquadramento. Deixa eu aumentar aqui para mim, mas estou ouvindo bem. Então, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Então, a Laura é minha irmã, e ela é professora de yoga. Vou deixar ela se apresentar, Ela pode contar ali há quanto tempo ela já é professora, a formação dela. Então, boa noite para todo mundo, Então, meu nome é Laura Goldin, eu sou professora de yoga, praticante de yoga há 7 anos, mas professora já vai fazer 4 anos que eu tô dando aula. E antes dessa minha vida de yoga, eu também fiz parte do mundo acadêmico, Então, também fiz um TCC e sei como é esse período da vida, E é na época que eu fiz meu TCC, que eu fiz a graduação, eu não praticava yoga ainda. E depois, tendo passado por esse momento e tendo conhecido yoga e outras ferramentas, que a gente pode usar para lidar melhor com situações de estresse e diminuir a ansiedade, aí que eu percebi que poderia ter sido muito mais tranquilo. Com certeza, sempre pode ser mais tranquilo, Sim, sempre tem alguma outra dica, alguma ferramenta que a gente pode usar, para passar por esse processo de uma forma mais tranquila. Sim, ótimo, Então a Laura vai trazer a experiência dela com a yoga, e tendo passado por um TCC também, Então, com propriedade, a gente pode ir conversando sobre isso. Então, para a gente começar, então é normal, a gente ter ansiedade, ter esse nervosismo para uma apresentação. E existe, assim, uma ansiedade que é saudável, no sentido de a gente se preocupar em fazer uma boa apresentação. Porque é um momento importante, Então, isso é natural que aconteça, Exatamente, Então, marca, assim, o final do curso, Ou tá ali no último ano, às vezes, dependendo do curso, não é exatamente no último semestre, Mas, então, tem essa responsabilidade, Então, é normal, sentir esse nervosismo. Mas não precisa ser exagerado, Então vai trazer demais essa ansiedade. Então
conseguir controlar para um nível saudável, né? E a gente aqui, então, adquirindo confiança, né, a partir de várias práticas, que a gente vai estar, então, melhorando isso, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É porque, até Isso. vou te interromper. Claro, isso é uma conversa. Porque existe justamente, né, a diferença entre a gente ter um nervosismo de sentir, porque a gente reconhece que é uma situação importante, que a gente tem alguma tarefa a realizar, né? E significa que a gente se importa com o resultado daquilo. E Exato. existe assim, diferentes níveis, né, de nervosismo, de ansiedade, que podem ir aumentando e pode ir sendo realmente sufocante para a pessoa quando está passando por esse processo. Então, a primeira coisa, acho que é importante é a gente reconhecer como a gente está se sentindo para poder lidar com a situação, para que não chegue num estado assim que pareça que a gente está se escabelando porque não sabe o que fazer e vai ter que encarar a banca e pronto, né? Então a gente pode ir com antecedência se preparando de uma forma que seja mais saudável mentalmente, né? E para o corpo também, porque o estresse mental ele acaba refletido no corpo também, né? São Com dores certeza. novas que surgem, desde dor muscular, a dor de cabeça, né? Então, coisas que a gente consegue ir manejando, assim, com Sim. mais É, tranquilidade. isso aí, fazer tudo com antecedência, eu acho que é um primeiro passo bem importante, né? Então, Ter um desde cronograma. ter um cronograma para então saber exatamente quando que é a data da entrega do trabalho escrito, quando que é a data da apresentação, né? Então já saber isso, tu já faz os slides com antecedência, né? Tu já ensaia com o teu orientador, ensaia sozinho, tudo isso com antecedência, né? Então tu vai assim incorporando, né? Agregando aquele conhecimento, que isso é já uma coisa que tu pode fazer que já vai te trazendo confiança, né? De que tu Minimiza tem surpresas, né? exato, que tu vai então já incorporando aquilo, né, e vai naturalizando. Né? Então, quem aqui já ensaiou várias vezes, a primeira vez é terrível sempre. E Sempre para depois, todo mundo. para todo mundo, vai ir melhorando com o tempo. Né? Então, existem, inclusive, até diferentes tipos de ensaio que a gente pode estar fazendo. Né? Inclusive, lá no e-book, que tem lá no link da bio, tem 3 tipos de ensaio. Lá, né? Então, lá que descreve como pode ser feito. E aqui a gente vai estar conversando, então, com outras práticas, né, além do ensaio, da preparação de slides, que podem estar ajudando nesse processo. Né? E algumas dessas práticas que são exatamente relacionadas com a yoga, né, mas não exatamente só a prática do yoga. Né? Então, a gente podia começar conversando sobre uma coisa que se fala bastante, né, eu acho que cada vez mais, que é a meditação. Né? Então, Uhum. como que a meditação, né? Quais benefícios que tem a prática de meditação? De uma forma geral, assim, a meditação, ela melhora vários aspectos, assim, do nosso dia a dia, porque é um momento separado que a gente estabelece durante o dia, né? Que a gente se propõe a sentar e fazer uma prática que pode ser guiada ou pode ser sozinha. A gente pode meditar simplesmente sentando, fechando os olhos e prestando atenção na respiração, sem acompanhar sem repetir nenhum mantra, sem ter nenhum áudio que a gente está escutando ou um vídeo. Ou pode ser uma prática guiada, acompanhando um vídeo ou estabelecendo uma afirmação que a gente vai querer reforçar. Tem diversos tipos de meditação que a gente pode usar, né, como ferramenta até para a vida mesmo, porque Sim, essa prática, uma vez que a gente vai incorporando no dia a dia, porque é no longo prazo, por isso a gente precisa de antecedência. É no longo prazo que a gente vai percebendo com maior facilidade os benefícios, né? Que pode ser clareza mental, pode ser uma maior facilidade para se concentrar nas tarefas do dia a dia, melhorar a nossa memória, a nossa capacidade de reter novos conteúdos para estudar, isso é bastante benéfico, né? Porque aí a gente consegue estudar de uma forma mais proveitosa e ter assim, um desempenho melhor, né? Não perder tempo, não se sentir tão cansado.
A Sim. meditação também ajuda a identificar o que são os nossos sentimentos que estão acontecendo, porque nesse momento de silêncio tem várias coisas que surgem internamente e que a gente deixaria passar batido ou de propósito não procura não perceber, né? Deixar passar. Aham. E nesse momento da meditação essas coisas surgem assim. Então a gente cria uma conexão melhor para perceber os nossos sentimentos e para justamente lidar com eles de uma forma mais saudável, para que as coisas não fiquem acumulando internamente. Então, isso são Sim. alguns dos benefícios, né? E tem estudos, inclusive, que mostram que as pessoas que meditam com regularidade, que são, digamos assim, meditadores de anos, têm novas conexões que vão surgindo no cérebro, que tem diferentes partes do cérebro que se desenvolvem um pouco mais, que justamente são relacionadas com a memória, com a criatividade, e que então a prática de meditação ajuda a desenvolver. Que legal, né? Então é uma prática que é milenar, né? Mas hoje já a ciência está comprovando, né? Sim, Fisicamente os tem vários benefícios, artigos né? científicos que dá para pesquisar sobre o assunto. Sim, bem interessante. Né? E a gente vai percebendo na gente mesmo, né? Como Uhum. ali está no momento, né, mais corrido, tirar ali 5 minutinhos para fazer uma meditação, né? Dar uma acalmada, realmente, como tu comentou, dar uma clareza, né? Uhum. Depois para dar um descanso na mente, para depois retornar ao trabalho, né? Aos estudos. Então, dar uma pausa, né? Então, às vezes até no momento da meditação, às vezes pode vir alguma ideia interessante, Sim, né? Que tu tava ali naquele turbilhão de pensamentos e ia deixar passar, né? ou até assim, o próprio esforço de permanecer sentado em silêncio, de olhos fechados. A gente vê muitos pensamentos passando e tal, é normal. Não é natural a gente não pensar em nada simplesmente, né? Essa não é o nosso objetivo e essa não é a expectativa. Uhum. Então, até às vezes as pessoas se sentem intimidadas, né? Assim, mas eu não sei meditar, isso não é pra mim, eu não consigo ficar parada sem pensar. Mas Sim, não ninguém vou fica. conseguir ficar sem pensar. Exato, mas é que aí que tá, ninguém fica sem pensar, né? Não, não é bem assim. É mais simples do que isso. Mas Sim. a gente consegue, então, quando volta da meditação, isso é uma coisa que eu percebo em mim, assim, quando volta, depois que tu termina e tu abre os olhos de novo, parece que tu tá mais acordado, Aham. parece que tá É, eu também percebo mais isso. presente, ainda mais aqui e agora, assim. Sim. Uhum. E Sim, mesmo tu... que seja 3 minutinhos, então já faz Sim. diferença. E é uma coisa que é gradativa, né? Pode, Uhum. com o tempo, ir aumentando o tempo, né? Ou adequando Sim, conforme o dia, né? Se tá um dia mais corrido, realmente faz menos tempo, outro dia que tem mais tempo, faz mais tempo. claro, isso. A duração da meditação não diminui, uma meditação curta não diminui os benefícios. Então, não precisa, assim, para realmente ser uma meditação de verdade, eu preciso ficar 20 minutos. Não precisa, pode ser 5. Já tá valendo. Já tá valendo. O importante é começar, né? É, E aos poucos inserindo na rotina que vai estar já recebendo esses benefícios da prática, né? sim, e é uma pausa que tu consegue olhar para dentro, né? Então é um tempo que tu dedica para ti. E que às vezes num período assim de fim de semestre, né? Ou de fim de um tempo assim de mestrado ou doutorado, que normalmente é mais corrido, né? Tem mais demandas. Ah, às vezes a gente acaba se deixando de lado também, né? Não para fazer uma coisa que seja para si, simplesmente. Sim, E isso é isso é bem importante. importante, né? E a meditação, então, tu chegou até a dar uma comentada. Existem, então, práticas de meditação que é só a pessoa ficar ali paradinha, né, prestando atenção no corpo, e faz algum relaxamento, né, ou tem outras que é com mantras, né, com frases que fica repetindo. Tu poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim, tem diferentes tipos de meditação. Não existe meditação melhor ou pior, ou mais correta ou menos correta. São só diferentes técnicas, né, para chegar nesse estado meditativo, digamos assim, que é de realmente permanecer presente no momento
e não se deixar pegar pelos outros pensamentos que vão surgir na mente nesse período que tu determinou. Então, a gente pode meditar escolhendo um mantra que pode ser um mantra em sânscrito, né? Como a gente já conhece por aí, pode meditar no mantra Om, ou pode meditar em qualquer outro. Pode meditar usando afirmações, então repetindo frases que são frases positivas, que tu pode inclusive escolher quais são as tuas frases, ou tu pode meditar com frases já prontas para um determinado objetivo. E repetindo essas frases, a gente vai internalizando essa mensagem. E então a gente procura ignorar os outros pensamentos que não sejam essas mensagens nesse período. Pode ser uma meditação focando só na respiração, observando a tua respiração natural, o ar entrando e saindo do corpo. E só esse observar do fluir da respiração já é um super exercício de concentração. Pode ter uma meditação focando em algum objeto específico, como uma vela, observando o fogo. Tem diversas técnicas, mas em geral as que eu mais gosto são com frases ou com mantras, ou essas que a gente observa a nossa própria respiração, que eu acho que são mais acessíveis. Ajuda a dar um foco e conduzir um pouco, né? Ali Isso, porque a gente como não que se entra perde num tanto, né? roteiro, assim, e Sim, acompanha. Fica, acho, mais fácil para a gente começar a sim. esse desapegar dos outros pensamentos. Então, no e-book, né, que é o Guia Completa Apresentação de TCC, a Laura elaborou o bônus do Sim, e-book, né, que nesse bônus são 5 práticas que ela elaborou, que são exclusivas, só tem lá, não vai encontrar em nenhum outro lugar, não estão no meu canal. né? A Laura tem um canal no YouTube que tem muitos vídeos, mas esses 5 não estão Não lá. estão. É só para quem adquirir o e-book, né? Tá lá no link na bio. E aproveita, inclusive, que tá com um preço promocional de lançamento. Agora tá nos últimos dias. Então aproveita com preço especial. E lá um desses vídeos tem meditações, né, Laura? Tem, Poderia aham, comentar assim, só dar um gostinho? tem duas meditações e uma delas é com afirmações. Então, lá tem afirmações justamente para ir preparando a pessoa para esse momento, para que chegue com mais confiança, se sentindo mais dono do Sim. pedaço. Ela vai repetindo, né, e vai afirmando para ela mesma, né, tipo, aceitando e, né, Internalizando a mensagem. internalizando. Isso, Isso, e aí nessa meditação eu proponho as frases, eu repito elas, e aí então quem estiver acompanhando a meditação pode repetir mentalmente, pode repetir em voz alta, pode inclusive usar essas frases em outros momentos do dia, escrever em post-its, espalhar pela casa, botar no escritório, botar na geladeira, que isso tudo ajuda a essa frase ir entrando cada vez mais, né, para que a gente traga com mais confiança. sim, pode até botar no fundo de tela no celular, se quiser, né, para Ótimo! cada vez pegar já tá lá. A gente olha várias vezes por dia pro celular, né? Então, se tiver ali, cada vez é um lembrete Botar no computador é uma boa ideia, né, tipo, onde também. estuda, né, botar ali no post-it um Uhum. bilhetinho, assim, fica, né, relembrando que tem essa confiança, né, que vai dar tudo certo. E então tu poderia dizer uma frase assim pro pessoal. Depois vai Ah, lá, vai ter que ir lá no e-book vai ter que ver. e tem só comentar então lá no e-book o que é o legal. Então ele é um vídeo, né? Então a pessoa pode não só ir escutando, né? Tu repetindo, então pode até escutar com fone, né? Uhum. Né? Então escutar realmente não interferir tanto os sons do ambiente. E inclusive está escrito, né? Então isso ficou bem legal. Então realmente não só pega pela audição, né? Mas pela visão também. Então são 2 sentidos que vai estar Absorvendo. absorvendo, né? Então É, fica bem essa legal, é a ideia. assim. Essa é a ideia, ótima, né? Então ficou bem bom. E daí fica repetindo, né? Não pode ficar escutando
várias vezes, né, quando está se deslocando, né, até mesmo antes da apresentação, se quiser no Sim, sim. caminho, né, tipo, Uhum. tá indo lá no caminho, bota o fone ou bota no carro e vai repetindo, né, para naquele momento lá na apresentação tá bem confiante. E isso Sim, transparece, né? A pessoa sim, com confiante, ela certeza. fica com uma outra postura, né? Ela transmite essa confiança. O jeito de se comunicar muda, né? Porque a pessoa, ela passa essa confiança no jeito de falar, no jeito de se portar, como a gente fica em pé, até, né, as questões da postura para apresentar o trabalho que tu fala lá no e-book também. Sim, aham. Eu até inclusive fiz um post aqui também, faz uns posts atrás, né? E lá no e-book tem várias posições que a gente deve evitar, porque justamente Uhum. acaba transmitindo, né, essa postura de não estar bem confortável naquele ambiente, né? De estar, tipo, criando um bloqueio da comunicação. Né? E isso tudo para a banca, né? Para quem está assistindo, quem está avaliando esse aluno, acaba sentindo, né, que pô, esse aluno não está bem seguro. Inconscientemente vai passando a ideia, né? Isso, por mais que a postura não seja um dos requisitos ali avaliados, né, que vai estar pontuando, mas exatamente, indiretamente, né, vai influenciando, né, quem está ali assistindo. A gente tem uma pergunta aqui, né, se pode ser utilizado alguma música também, né, se quiser, né, quiser escutar alguma música, tem alguma que tu sugere Pode, durante o período da meditação? eu sugiro que seja alguma música instrumental, que não tenha letra, Uhum. para justamente não te distrair com a letra da música. Alguma coisa que seja instrumental, que seja tranquila, uma música calma, para justamente ir tranquilizando a mente. Sim, não sair cantando, né? É, Se for para falar, que fale afirmações, né? exato, Ou exato. mantras que tenham um benefício realmente, Tenha um né? significado que Isso. seja o teu objetivo. Isso, que seja então já proposital, escolher propositalmente o que tu vai estar escutando naquele momento, né? Uhum. Ótimo. Então, também além disso, né, então, como é professora de yoga, né, a prática exatamente do yoga também traz benefícios, né, para a confiança, né? Muitos. Sim, porque a prática de yoga, por mais que ela seja uma prática física, né? A prática das posturas de yoga, de asanas, ela é também pode ser encarada como uma meditação em movimento. Porque Legal. a ideia justamente da prática de yoga é que a gente consiga passar a prática toda mantendo uma respiração que seja tranquila e equilibrada, e isso por si já ajuda a tranquilizar o nosso sistema nervoso. Então, a ansiedade e a agitação que a gente tem no início da prática vão se dissipando ao longo quando a gente consegue manter uma respiração assim em movimento. E aí as Sim. posturas, elas ajudam bastante com questão de dor crônica, de desconfortos musculares, equilíbrio, várias questões físicas mesmo e também de perceber o corpo. A prática de yoga, ela nos ajuda a desenvolver uma interocepção melhor, que é essa nossa habilidade de sentir por dentro. Então, é perceber o que está acontecendo internamente no corpo, né? O que a gente sente que está contraído, o que a gente sente que está tenso, o que a gente sente que está relaxado ou não, se tem desconforto, se a gente sente um intestino se movimentando, porque a gente fez uma postura mais intensa no abdômen. Uma torção, às vezes, É uma né? torção. Então, essa interocepção a gente vai também desenvolvendo ao longo da prática. E isso tudo é benéfico, né? É ótimo. Sim. Sim, e eu também, né, também pratico yoga e eu comecei a fazer yoga, eu não estava mais na graduação, né? Foi depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei a fazer yoga, que eu estava um período dando aula já na faculdade, eu estava com muitas aulas.
E daí eu comecei a fazer yoga, que foi um grande benefício para realmente me acalmar e ter aquela uma hora que era só para mim, né? Então que eu esquecia das aulas, dos TCCs, de tudo, né? Eu TCC como orientadora, né? Então, o TCC outro dos lado, alunos, o TCC dos meus alunos, né? Que a gente também se preocupa, claro. né? Então era muito bom que eu senti muitos benefícios de realmente me acalmar, né, e conseguir depois disso ter uma clareza e render muito mais, né, conseguir Sim. estudar melhor, conseguir me concentrar, e isso foi um grande benefício que eu percebi com a prática do yoga, né. E E para quem sente dificuldade para parar e meditar sentado, mesmo que seja períodos curtinhos, às vezes a prática de yoga é um bom substituto, mais ou menos, digamos assim, porque a gente não fica parado, né? A gente tem sim, movimento, então isso ajuda a ir acalmando a mente aos poucos, mesmo que seja uma aula, então, que tu desprenda mais minutos, né, do que a meditação, pode ser mais fácil para a pessoa chegar num estado, né, de se tranquilizar através do movimento do que simplesmente sentando. sim, e eu acho que uma coisa também que ajuda, um dos benefícios assim do yoga que eu percebi, que a gente se sente mais confiante ao longo do tempo, né, de ir fazendo várias aulas, que tu vai vendo outros benefícios, né? Um benefício que eu senti, que eu na verdade nem imaginava, é que eu me senti mais equilibrada, né? Eu tinha Uhum. mais segurança nos meus movimentos, né? Fiquei menos estabanada depois de começar a fazer aula de yoga. Sim, eu também. Então, então me bater menos nas coisas, né? Então ter um maior domínio do corpo. Né? Então se tem Sim. que subir, digamos assim, né? Subir numa cadeira para pegar um negócio em cima do armário, eu consigo fazer hoje em dia muito mais segura, Uhum. né? Esses movimentos do que anteriormente. Né? Isso acaba a gente indiretamente acaba ficando naturalmente mais confiante, né? Para o dia a dia mesmo, né? Sim, e fortalece certas, assim, a, até a questão da gente conseguir sentir mais a sola do pé no chão e distribuir melhor o apoio do corpo usando todo o pé. São coisas que a gente presta atenção durante a aula de yoga e depois, ao Uhum, longo do dia, a gente não para pensar, mas a gente colhe o fruto de ter parado para perceber isso mais cedo. Então, a gente uhum. aproveita melhor o nosso corpo, consegue otimizar os nossos movimentos, fazer tudo de uma forma mais saudável também. Sim, aham. E E para quem também, passa muito tempo estudando ou trabalha sentado, né, no computador, a gente fica muito tempo na mesma posição. Ou sim, simplesmente troca o cruzar das pernas, mas continua sentado. Então, aham, mesmo que levante para, né, dar uma volta, vai na cozinha, retorna, ou, ou algo do tipo, são pausas muito curtinhas. Então, é importante a gente ter algum outro movimento que equilibre essas longas permanências em posturas que não são tão saudáveis para o corpo, porque sentar não é a postura ideal para o funcionamento do nosso corpo. Não é ideal para a musculatura, não é ideal para a nossa digestão. Não, tem várias, assim, contraindicações para sentar, digamos assim. Então, a prática de yoga ajuda a reequilibrar o corpo. sim. Então, é uma boa alternativa. Uhum. E por isso que é um dos bônus do e-book também, né, Laura? Fez uma prática para a pessoa então poder tá fazendo, né? Esse É uma, intervalo assim, né? é uma prática de 15 minutos que a gente trabalha o corpo inteiro de forma bem tranquila, é acessível para todo mundo, para quem nunca fez yoga, Ah, é legal. super acessível. E, e Então aí pode ser um primeiro contato com o yoga, pode estar fazendo essa. pode, com Quem nunca certeza. fez antes pode estar fazendo essa aula. Pode, com certeza. E para quem não faz absolutamente nada de exercício, tranquilamente pode fazer essa aula sem problemas. E
E mesmo quem já faz também pode estar fazendo, né? A gente Também, porque a sempre gente tá. acaba trabalhando o corpo em todas as direções. Então, ajuda para a dor nas costas de ficar sentado muito tempo, de má postura. Tudo isso a gente dá uma recalibrada no corpo. Ótimo. Aham. E o bom é fazer seguido. Então, se puder fazer várias vezes na semana, seria o ideal, né? Para Sim. realmente não deixar acumular muito essa postura ruim. Sim, não é para fazer só no dia da apresentação, né? Não, melhor que É, comece mais cedo, no início do semestre. sim, aham. É, então, já adquiri o e-book e já começar a Já fazer. vai fazendo, né? Já vai fazendo, né? Todos os dias, ou se não conseguir fazer todos os dias, tudo Quando bem for também, possível, né? né? Quando for possível, já ir incluindo na rotina, né? Isso, até porque nada disso é para gerar mais estresse na rotina, né? Não é para criar Sim. um compromisso de ter que fazer yoga e meditar e fazer outras várias coisas que vão te deixar mais estressado e não vai conseguir cumprir tudo isso num dia. Então, Uhum. na medida do possível, do que é de como a rotina se desenvolve, e incluindo essas atividades. Uhum. E como a gente estava conversando, né, na aula de yoga, são várias posições que vão sendo alternadas, né, e Uhum. fazendo todo esse movimento. E a gente falou antes também, né, como a nossa postura do nosso corpo, né, durante uma apresentação, né, acaba transmitindo sensações, assim, né, para quem Uhum. está assistindo. Né? Então, a postura que a gente está fazendo, a gente também meio que está mandando uma mensagem para a gente mesmo, né? Sim, aham, com certeza. Então, se a gente ajeita a nossa postura ali durante a apresentação, né? Então, ficar com a postura mais ereta, né? Com os braços relaxados, né? Assim, uma postura mais, digamos, elegante, né? Mais ereta. A gente está não só transmitindo, as pessoas estão percebendo isso, mas a gente está transmitindo para a gente mesmo, né? Sim, uhum. E, e tu poderia, né? Eu sei que tem práticas, né? Posturas que ajudam nisso, né? Tu poderia falar sobre uma? Sim, aham. A nossa postura, inclusive, tem estudos, tem um artigo bem legal mostrando uma postura que é que eu vou mostrar aqui para vocês, Uhum, que o jeito que a gente se coloca afeta para internamente o nosso corpo também. Então, dependendo da nossa postura, a gente sinaliza internamente como a gente está reconhecendo esse espaço, como a gente está se comunicando com esse espaço. E isso libera certas sensações, certas emoções e libera certas reações químicas internas também, né? Então, por isso que a postura ela pode influenciar como a gente se sente. Então, a gente pode fazer uma uhum, postura que resulte numa presença mais confiante. Né? E uhum. uma delas, que é a que eu vou mostrar agora para vocês, é a postura do super-herói, que é bem simples, ela não chama muita atenção, então pode inclusive fazer antes da apresentação, no dia, no lugar lá. Sim, E aí é discretamente fazer. exatamente, é Ou permanecer pode ir no em pé. banheiro também. Pode fazer no banheiro, pode fazer no corredor, pode fazer no estacionamento. É em pé, afastar um pouco os pés para que eles não fiquem muito juntos e tu tenha uma estabilidade melhor no corpo. E então tu leva as mãos na cintura e encaixa os Uhum, ombros para trás e para baixo. Então tu tem um alongamento no corpo, os ombros longe do peito, né? Ombros para trás uhum, e os braços, as mãos firmes na cintura. Isso. Então tem o peito uhum, aberto, o peito à mostra uhum. e sobe um pouco o queixo olhando numa diagonal para cima, Pra para que tu cima. tenha para cima, para que tu tenha um espaço Uhum, entre o queixo e o peito, um pouco maior do que seria o normal. E aí uhum. Nossa. essa postura é como se tu estivesse assim olhando Uhum, adiante, né? E uhum, então permanecendo nessa postura, a gente passa mais confiança para si. A gente vai criando essa confiança e resulta rapidinho. Se tu permanece nessa postura por 2 minutos, já dá pra ver, a gente já consegue se sentir um pouco mais confiante. Não vai ser nada drástico, né? Não sim, não vai vai ser. chegar, né? Super.
Super-herói. Mas Não vai. cheguei arrasando. Mas melhora, já gera uma diferença, a gente consegue sentir isso. Uhum. Inclusive até para quem, um parênteses, né, para quem assiste Grey's Anatomy, já apareceu várias vezes ao longo da série os cirurgiões fazendo essa postura antes da cirurgia. Porque de Ah, que fato é uma interessante. coisa, é uma prática que se faz, né? Uhum. Então, uma curiosidade só. Sim, e é um momento bem importante, né? Então, que ali Sim, tem que estar bem presente, né? Assim como se fosse uma apresentação, né? Então, exatamente. isso. Então, a pessoa pode estar. Ó, então, tô até concordando aqui. Aham. Isso, então a pessoa pode ir fazendo já anteriormente, mas essa é uma prática que realmente dá para fazer um pouquinho antes ali, né? Vai no, no corredor, quando está esperando ainda, né? O momento de Isso. começar, fica ali, você vai ficar esperando, já Em fica na vez de postura. ficar esperando de braços cruzados, com o peito fechado, fecha Aham. a mão na cintura. Uhum. Fica Fica bem perto. tranquila, né? Uhum. Então dá E pra a gente ficar. até consegue observar isso na natureza, né? Em animais que querem chamar a atenção, que querem se exibir, eles estufam o peito. Sim. Aham, Demonstra confiança, demonstra, Eles né? crescem, né? Uhum, exatamente. E é justamente isso que tem um artigo que mostra que posturas que a gente expande e que a gente afasta os membros em relação ao corpo, Uhum, tem eles essa, sim. ajudam a desencadeia uma produção de testosterona que está associada à confiança. Então, e posturas que a gente traz os membros para o meio, que a gente se fecha, Uhum, elas sim, inibem. Então, a gente fica mais inseguro, passa essa imagem também de insegurança. Então, se a gente sim. abre, dá esse outro resultado. Uhum. Que realmente, né, se a pessoa tá assim se encolhendo, ela realmente tá, tipo, ali se protegendo, né? Tipo Então, assim, diminuindo a área de contato, né? sim, e Então, até de uma assim, outra forma, a pessoa tá se fechando, tá se protegendo, e instintivamente ela tá protegendo os órgãos vitais dela, uhum, sim, né? E quando a uhum, gente bem abre, isso. expande, a gente está se mostrando, se colocando em exposição. Deixando mais vulnerável, né? Uhum, Mas num sentido bom, né? Nesse exato, momento, né? Que ela tá se tornando mais vulnerável porque ela tá bem confiante e segura daquele momento, onde ela exato. tá, né? Ela Uhum. conhece o Ela ambiente. domina aquele ambiente, não domina no sentido de mandar ali, mas ela Sim. tem familiaridade, ela se sente à vontade o suficiente para não precisar se proteger. Uhum. Até colocaram aqui, ó, que às vezes faz, mas não sabia que existia explicação científica, tá? Então é legal, às Exatamente, é vezes, instintivo até. exato, naturalmente acaba, né, fazendo esse movimento, né, essa postura e sentindo, né, que, opa, né, assim, tô me sentindo mais segura, né, mais Uhum, confiante. Mas existem explicações científicas, né? Isso que é existe. o mais legal, né? Então agora a gente pode fazer ainda com confiança a posição da confiança. Sim. Até se tu Ótimo. quiser, depois eu encaminho o artigo, se depois tu quiser compartilhar também. Ah, legal, Aham, então, se alguém quiser, pode depois pedir que para mim, né, ou direto para Isso. Laura também, né? Uhum. Pode já seguir o Instagram da Laura, né? E que daí a gente pode estar compartilhando por direct, né? Que daí Aham, dá a para gente encaminhar. pode enviar o link, o PDF, tem. Uhum, ótimo. Isso também é um dos bônus que tem no e-book, né? Então a Laura fez um vídeo, né, com essa postura, então explicando direitinho, daí aparece ela de corpo inteiro, né? Aham, Inclusive, daí dá para ver bem a posição dos pés, né? Que aqui não, que não a cabe. telinha é menor, né? Não cabe. Mas e tem mais outra postura também, né? A outra Uhum. postura não é exatamente para confiança, né? Também É mais para complementa, né? ansiedade, outra não é para criar confiança, é A para confiança. diminuir a insegurança. Isso. Então elas complementam, né? Exato. Então quem quiser, tá lá o link na bio, pode ir lá que tá Tem muito vários legal. vídeos. Então tá muito legal realmente, né? A gente fez esse book utilizando vários recursos, né? Então, apesar de ele ser tipo um livro digital, né? Ele não está restrito só a palavras,
né? Ele tem vários links, não só os links dos vídeos da Laura como bônus, mas ao longo do texto também tem vários links que eu elaborei, né? Então, para auxiliar na elaboração dos slides, né? Com exemplos e vídeos explicando com tutoriais do PowerPoint. Então, para auxiliar, né, para que todo esse processo do período de estar elaborando uma apresentação seja mais tranquilo, né? Então, Sim. aproveitar o período de preparação da melhor maneira possível, né? Então, a gente está aqui compartilhando a nossa experiência, né, do que a gente já fez e faz e vê benefícios, né, para E que as é pessoas um também... material bem completo e eu gostaria que ele tivesse existido na época que eu fiz o meu TCC. Esse foi Teria ajudado. o propósito, assim, né? Então, a gente tá bem completo mesmo, o nome, né, é proposital, né? Ele cumpre com o que está dizendo, que realmente Exato. aborda todos os assuntos relacionados à apresentação, inclusive essa preparação psicológica e física, né? Que é muito importante. Então, eu queria agradecer, Laura, pela tua participação. Obrigada Foi pelo bem legal convite. aqui a nossa live, né? A gente conseguiu dar várias dicas, Uhum. né? Ajudando o pessoal a ficar mais confiante para a apresentação, né? Seja qual ela, e na verdade, né? A TCC, ou um mestrado, um doutorado, e até mesmo outras situações, né? Tipo uma reunião, ou até fazer uma prova, né? Uhum. Então, se sentir confiante vai trazer benefícios para o dia a dia, né? Então tá, então muito obrigada. Então quem não segue a Laura depois vai lá, já segue ela aqui no Instagram. Ela tem um canal no YouTube também. Que também é o meu E nome, é fácil de encontrar. é Laura Goldin, Laura Goldin É Yoga, tudo Laura né? Goldin Yoga, é fácil. E se tiverem alguma dúvida também sobre meditação, sobre yoga, quiserem alguma indicação também de material sobre essas práticas mais holísticas e que queiram alguma fundamentação mais científica, também pode me perguntar, que eu também posso indicar referências. Então é só entrar em contato que a gente está aberto para conversar. Então tá, então muito obrigada pessoal que aqui participou e a, qualquer dúvida a gente vai conversando aqui no feed, por direct e até a próxima live.